Olá, muito boa tarde a você que está chegando conosco aqui no canal do YouTube, você que estava aí acompanhando agora há pouco aí o Tarde Maranata com João Gabriel e migrou aqui para o canal do YouTube, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Deus abençoe sua vida, para ficar bem informado, não é mesmo? Para saber as principais notícias dessa sexta-feira abençoada, maravilhosa. Hoje nosso querido Edson veio com um casaco topado, ganhou aí presente do diretor, muito bonito casaco do Edson, né? O diretor tá vestindo bem, Edson, viu, rapaz? Muito bem. Ele e o Felipe também, né? Uma sexta-feira maravilhosa. E eu já começo perguntando a você, olha, na sua opinião, meu bebê vai ser um menino ou uma menina? Na sua opinião, um menino ou uma menina? Muita gente diz assim, ele vai parecer com você, vai ser muito lindo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Agora, vai ser menino ou menina? Você vai digitando aqui pra gente. A gente quer saber de você qual é a sua opinião aí com relação a menino e menina, né? E vamos ver na segunda-feira quem foi que acertou. Quem foi que... Aí, a Rafaela acha que é menina, né? A Rafaela. O Jacaré acha que é menino. Aí o Jacaré está dizendo que é menino. Vamos ver. Eu acho que é menina, tá? A mãe acha que é menino. Então vamos aguardar aí e na segunda-feira vocês vão ter aí a informação de quem é, se é ele ou se é ela. Se vai ser carrinho, se vai ser boneca. Ai, papai tá na emoção aí. Olha, gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, dia 4 de abril de 2025. Bom ter você aqui conosco, viu? Participando e interagindo aqui dentro do Jornal Maranata. E vamos começar já falando de um assunto que ontem rendeu aqui um vídeo muito top. Um homem aborda uma criança que vendia doces em uma rua e a criança surpreendeu a todos, falando, quando perguntado se ele preferia ser CLT, carteira assinada, ou PJ, pessoa jurídica. Olha o que foi que a criança falou. PJ. Ah, moleque! Vendendo isso daí faz quanto tempo? Eu vendo desde os meus 7 anos. E quantos anos você tem agora? 11. E com o lucro disso daí, você faz o quê? Eu invisto em criptomoeda. Que isso? É sério? É sério? Sério. É sério mesmo? Sério. Você investe em qual cripto? Eu invisto na XRP, Dogecoin, que é do Elon Musk. Sim. É a Sui e a Lobo, a Flock, só. Você já comprou alguma que ele valia um valor e depois ela aumentou? É claro. A Lobo foi a única que valorizou. Mas eu quero que abaixe mesmo, sabe pra quê? Pra quê? Quando abaixar, eu comprar mais. Quer comprar na baixa pra vender na alta, é isso? Sim. Cara, que orgulho, velho. Você sabe mais ou menos quanto que você ganha por mês nisso daqui? Eu acho que uns 2 mil, 3 mil. Você trabalha todos os dias? Todos os dias. Você estuda? Estudo. Mesmo, você não tá deixando de estudar pra ficar trabalhando também não, né? Eu tô no 5º ano. E quando você terminar seus estudos, você vai fazer faculdade de quê? Não vou fazer faculdade. Por quê? Por causa que faculdade não dá futuro. Tu já viu? Vai chegar lá, comprar uma Ferrari, daí o cara vai te perguntar, tu fez faculdade? Daí ele não vai te perguntar isso, vai perguntar se tu tem um dinheiro ou não. Ah, meu Deus, isso é muito verdade, cara. Vou comprar. Quanto que custa um desse daqui? Um é 4, eu faço 3 por 10. Tá, eu vou querer comprar por outro preço, tá? Eu quero um desse daí, eu vou te pagar R$100. Não, é sério, pode ficar pra você. É sério, não precisa dar troco não, pô. Ó, eu vou querer pegar um desse daqui. Só que tem um seguinte, no dia que você vê que alguém está precisando, um dos pilares da prosperidade é a benevolência. A benevolência é você ajudar quem precisa. Se lembre disso. Se você ganhar dinheiro e você não tiver a benevolência como pilar, a tendência é que você quebre, você perca. Se lembre disso. Tá bom. Ajude quem precisa. Vou te dar mais um presente também da empresa de chá mais antiga do Brasil. Ela tem 190 anos. Você toma chá, irmão? Eu até que tomo. De qual o sabor que você toma? Eu não sei, é minha avó que me dá. Aí, ó, já dá pra sua avó pra ela preparar pra você todo dia, irmão. Valeu, obrigado. Você viu, né, que ele perguntou se ele estava estudando. Ele disse que sim, que a primeira coisa é estudar. Agora também um menino está ali desenvolvendo uma atividade, aprendendo, né, de forma organizada e tal. Não há mal nenhum nisso não, viu? Eu, quando criança, vendia picolé, dudu, aquelas coisas todas e não me fez mal. Pelo contrário, me ajudou a desenvolver, né, a gostar de trabalhar e também estudando. Então é importante, ele ter uma lição aí maravilhosa sobre essa questão. Agora ele ganha bem, né? Rapaz, eu acho que eu vou... Mas ele faz o seguinte, ele investe o dinheiro, Edson. Ele não chega e pega o dinheiro e gasta, porque tem gente que ganha o dinheiro e gasta, não investe em nada. Ele investe, é um exemplo aí esse garoto. Parabéns aí aos pais e continue aí, filho, que Deus continue te abençoando. Parabéns mesmo pela sua visão, a visão ampla, né? Coisa linda. Olha, a composição e a mediação são caminhos para a solução de conflitos.
Composição dentro do sistema jurídico significa solucionar conflitos por meio de concessões mútuas entre as partes para evitar ou encerrar um litígio. É um método que tem como requisito a vontade entre os lados de resolver aquele impasse. A autocomposição é um processo aplicado também por instituições públicas. Foi assim no acordo de reparação pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que envolveu o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Governo do Estado, a mineradora Vale e outros órgãos públicos. No Compor, Centro de Autocomposição do MPMG, desde setembro de 2021, foram recebidos 500 casos, com mais de 90% de acordos, índice bastante alto, segundo a promotora Daniela Arlê, coordenadora jurídica do centro. Isso nos leva à certeza de que estamos no caminho certo ao agirmos com técnica e com esse processo qualificado. Sobre alguns processos desses diversos, de maior impacto social, eu poderia citar, por exemplo, o processo de mediação com o município, que garantiu um acordo para acesso à água pelas pessoas em situação de rua do município de Belo Horizonte. Poderia citar o reassentamento das comunidades que foram atingidas pela empresa Anglo American em Conceição do Mato Dentro, que envolveu mais de 500 famílias. Poderia citar o caso dos hospitais regionais, 3 hospitais regionais, Juiz de Fora, Barbacena e Divinópolis, que foram resultados de acordos aqui no Compor e que beneficiam milhares e milhares e talvez milhões de pessoas. E atualmente nós temos aqui no Compor o caso da BR-040, que é um caso que é bastante complexo e que está em curso no Compor, e temos também o caso da mediação do reassentamento das pessoas que moram às margens da linha 2 do metrô de Belo Horizonte. O Compor tem uma equipe especializada para buscar soluções consensuais, que recebe capacitação regularmente para atuar na mediação, negociação, conciliação e em práticas restaurativas. No final de março, foi feito mais um curso de formação e atualização, que envolveu promotores de justiça, servidores do MPMG e procuradores que atuam na Advocacia Geral do Estado. O professor Marcelo Girardi, especialista em administração judiciária pela Fundação Getúlio Vargas, ministrou o curso e conta que o centro é uma inovação. É um centro de resolução de situações conflitivas que ajuda a fazer um diálogo com a sociedade. São muitos e muitos casos, desde 2021, que já passaram aqui pelo Compor, casos grandes, casos complexos, casos em todas as áreas, principalmente na área de patrimônio público, na área de meio ambiente e assim por diante. Então é uma inovação, é um órgão que ajuda a impulsionar o Ministério Público de Minas Gerais para fortalecer a sociedade. É um órgão que ajuda a transformar o papel do Ministério Público junto da sociedade, com uma visão de resolutividade, prevenir e solucionar conflitos, dando protagonismo à sociedade. A promotora Giovana Carone, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Saúde, foi uma das que participou do curso. Quando a gente é treinado e capacitado para exercitar esse tipo de negociação, mediação, a gente se torna mais eficaz e mais resolutivo em nossas ações. Nem sempre a ação judicial vai resolver e nem sempre uma negociação que você faça no seu gabinete vai resolver. O ganho maior desse tipo de capacitação para os promotores de justiça é em favor da sociedade, porque nós atuamos em favor da sociedade. Então, se nós estivermos mais capacitados e qualificados para lidar com os conflitos, com certeza quem vai ganhar é a sociedade. O Compor do Ministério Público de Minas Gerais tem estrutura física e pessoal próprias e funciona na sede do MPMG, em Belo Horizonte. Você sabe, né? Como disse a matéria, gente, tudo se resolve com um bom diálogo, uma conversa, chama no canto, né? Faz aquela mediação, né? E tudo isso ajuda a mediar um conflito. Tem gente que não, eu não quero... Não, gente, mantenha calma, né? Às vezes acontece uma questão no trânsito, no condomínio, na vizinhança. Calma, no final das contas todo mundo tem família, todo mundo quer voltar para a sua residência, todo mundo quer seguir a vida. Por conta de um detalhe, às vezes acontecem coisas terríveis, não é mesmo? Então esse exemplo aí para todos nós aprendermos com relação a isso.
Vamos falar agora desse projeto que eu sou apaixonado, Associação Betel. Olha, gente, doar para a Associação Betel é você doar na obra de Deus, é você investir no reino de Deus. E quando você investe no reino de Deus, você está investindo na coisa mais importante, que é a mudança na vida das pessoas. E na vida dessas crianças é algo incrível. Olha o vídeo. A Associação Betel, uma instituição independente de poderes político-econômico que tem como missão promover atendimento gratuito e de qualidade, baseado em princípios bíblicos de cuidar e educar de crianças de 3 a 5 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, oferecendo apoio também às suas famílias. Com amor, respeito, cuidado, ética e integridade, entregamos a cada criança assistida pela associação 3 refeições diárias, assistência psicológica, ensino educacional e recreação. Tudo isso só é possível por causa de você. Seja um mantenedor da Associação Betel. Com apenas R$ 3 por dia, R$ 90 por mês, você ajuda uma criança a ter uma alimentação adequada. Faça sua doação através da nossa chave Pix, CNPJ 49 507 422 1000 contra 47. 49 507 422 1000 contra 47. Em nome da Associação Betel, ou entre em nosso site associacãobetel.org e veja a melhor forma de você se tornar um mantenedor mensal. Para maiores informações, ligue 819-8646-1039. Associação Betel e Rádio Maranata, juntos com você, cuidando do que mais importa, vidas. Que vídeo maravilhoso, não é mesmo? É contagiante falar da Associação Betel. Por isso, não deixe de doar. Faça essa doação, mas também visite a associação, visite a página no Instagram, conheça a Associação Betel e seja um canal de Deus na vida dessas crianças e de outras que estão orando para que outras portas da associação, em outros locais, possam abrir um dia. Depende de mim, depende de você, depende de todos nós envolvidos na obra de Deus, envolvidos nesse trabalho maravilhoso. Vamos falar agora do STF, que saiu uma decisão polêmica, tá? Porque o STF proíbe a revista íntima vexatória e invalida provas. Para quem não sabe o que é a reportagem vai explicar para você, mas só para você entender melhor, é o seguinte, quando a mulher vai hoje para um presídio visitar alguém, ela passa pela revista íntima. É a revista que ela precisa abrir as pernas, né, e é revistado as partes íntimas. Agora não vai poder mais. As prefeituras e os governos estaduais terão que investir em equipamentos como raio-x, laser e outros, para evitar esse tipo de situação. Tá? Então, por enquanto, vai poder fazer a revista, mas não pode fazer a revista vexatória até que esses 2 anos sejam aí o tempo de adequação dos estados e municípios. É essa a questão. E também uma outra situação é por segurança dos agentes também. Esse seria um dos objetivos. Agora, é aquela coisa, viu? A gente tem que tomar muito cuidado para também não facilitar e alguém entrar com alguma coisa, né? Se tem a tecnologia e pode ajudar nesse sentido, ótimo, que ajude, tá? Que ajude. O que nós não queremos é que, onde tem que estar sendo ressocializado, entre equipamentos que não podem entrar para quem está ali pagando alguma pena. Tá aí a reportagem, vamos agora acompanhar. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que as revistas íntimas vexatórias são ilegais e, como consequência, as provas obtidas por este meio são inválidas. O caso concreto, julgado pela corte, é de uma mulher acusada de tráfico de drogas por levar 96 gramas de maconha no corpo para entregar ao irmão preso no Presídio Central de Porto Alegre. Os procedimentos de validação da prova foram considerados ilícitos por instâncias inferiores e a mulher foi absolvida. O recurso proposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul é julgado pelo STF desde 2020 nos plenários físico
físico e virtual. A tese de repercussão geral foi acordada pelos 11 ministros, conforme a leitura do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível a revista íntima vexatória, com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. Para que a revista íntima seja realizada, os indícios devem ser robustos, objetivos e embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncia ou comportamento suspeito do visitante. A autoridade pode negar a visita caso haja fundada suspeita e a pessoa se negar à revista. A revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios objetivos e robustos de suspeita, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada em qualquer circunstância a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória. Deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação e apenas em pessoas maiores, que possam emitir consentimento válido por si, de acordo com protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante, preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. Caso o visitante seja menor de idade ou pessoa com deficiência, o agente deve realizar a revista reversa, ou seja, no detento. O STF também decidiu que os estabelecimentos penais têm 24 meses para comprar e instalar equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais. A aquisição deve ser promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Muito bem, é o que eu falei, vamos esperar que dê certo, né, e que não seja mais uma forma, né, de facilidade para ninguém, tá? Obrigado a você que está aqui ligado conosco, participando, interagindo. Mandar um abraço aqui especial a minha e a nossa amiga, irmã Help, sempre ligada. Irmã Help nunca deixa de assistir a programação, a Marinalva, toda a sua família. Obrigado, viu, irmã Help? Deus abençoe poderosamente sua vida, sempre está aqui nos acompanhando, e outros ouvintes aqui sempre, a Rosa Conceição, né, a todos os demais que sempre aparecem aqui, estão também conectados conosco. Obrigado a todos vocês, uma sexta-feira abençoada para vocês aí, que estão agora nos acompanhando. Obrigado aqui, muita gente votando, muita gente dando a opinião, né, sobre o sexo do meu filho, se vai ser menino ou menina. Obrigado a cada um que está deixando aqui a sua mensagem, cada um que está opinando. Continue orando por nós, para o Senhor nos ajudar nesta missão. E claro que esse bebê venha, porque o papai está esperando, estou pronto, preparado e querendo. Negligência é o principal tipo de violência contra crianças no país. Negligência, agressões físicas e psicológicas são as principais formas de violência contra crianças no Brasil. A maioria das vítimas tem entre 2 e 5 anos de idade e a residência é o local mais frequente das agressões. Esses números são de um estudo recém-publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Saúde, que avaliou 40 mil notificações de violência contra os pequenos em 2022. Esses números levantam uma questão. Afinal, bater é uma forma legítima de educar uma criança? Quem explica é a psicóloga do setor multidisciplinar das varas de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mayra Lopes. Se eu decidir bater na cara de uma vizinha, ela pode fazer uma denúncia policial contra mim. A gente não pode resolver as coisas na violência. Você não pode dizer para o seu filho não bate, não seja violento, quando você faz uso da violência para punir. E a educação punitiva, ela não é uma educação positiva que trabalha a autoestima. Ela é uma educação que acarreta muita ansiedade. Muitas vezes a gente pontua na punição aquilo que está errado para a criança, então ela sabe o que ela está errado, mas ela nunca sabe o que é certo. Ainda segundo a pesquisa, os principais agressores foram mães, pais e padrastos. O primeiro passo para mudar esse modelo onde a educação é feita com violência é a conscientização, como explica a psicóloga.
E a gente é incapaz de dizer para a criança que aquele ato que ela fez certo é muito mais positivo e deve ser elogiado muito mais do que a reprimenda. É possível educação informada e isso vai depender da desconstrução da paternidade ou maternidade ou cuidados que você tem na sua cabeça e vai depender muito que o adulto cuidador ele se permita se reconstruir, porque ele não está só cuidando, ele é um exemplo para aquela relação. Então ele é o comandante. Então ele não precisa fazer o uso da violência para isso. Seja em local público ou privado, a população deve registrar uma denúncia de agressões contra os pequenos. Além dos conselhos tutelares, você pode acionar uma delegacia ou ligar para o Disque 100. Não é, você viu a matéria, não é nenhuma mentira. Essa semana, 2 casos de abandono de criança. Aliás, né, de maltratarem crianças. Essa questão aqui de negligência tem a ver com, por exemplo, questão que às vezes a criança fica sozinha, cai dentro de uma piscina. Às vezes essa criança, né, esquece o portão e a criança vai embora. Criança tem que estar perto dela. Você pode colocá-la, mas tem que estar olhando, tem que estar acompanhando, não pode deixar. Ela é um ser inocente, ela não tem ideia do perigo ainda, né? Está em desenvolvimento, tudo isso, os limites. Então, é preciso que os pais acompanhem, é preciso que o responsável acompanhe, né? Dando a essa criança toda essa atenção, é isso mesmo. Depois, é uma fase, depois vai crescer e aí ela vai começar a saber o que é certo e errado, mas nesse momento tem que cuidar, nesse momento tem que zelar, nesse momento tem que proteger de fato essa criança, né, esse ser inocente. São várias violências. É feita aquela coisa de sinal. O pai vai para o sinal e leva a criança. Alguns para sensibilizar as pessoas. Eu não vou julgar não, Edson, porque eu não sei o que está passando naquela família. Mas, gente, não é para fazer isso. E se faz isso, pelo menos coloca um chapeuzinho, não vai na hora do sol. Tem hora que dá uma dó, rapaz. Você passa, vai aquelas crianças. Meu Deus do céu, faz isso não. Eu não estou aqui criticando, gente, porque só sabe quem passa. Às vezes, realmente, a fome, a miséria atinge uma família, ela precisa sobreviver. E um pai desesperado para levar a comida para aquele filho, às vezes toma algumas atitudes, mas é preciso pensar sempre no bem-estar da criança dentro do que é possível ser feito, tá? Então, vamos cuidar dos nossos pequenininhos, nossos anjinhos. Tem que ter muito cuidado e muita atenção. Olha, a CNA divulga a Agenda Legislativa do Agro 2025. A CNA divulgou a Agenda Legislativa do Agro 2025. Durante sessão solene no plenário do Senado, a Confederação apresentou os principais projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que impactam os produtores rurais e a sociedade brasileira. O documento foi entregue pelo presidente da Confederação, João Martins, e pelo vice-presidente José Mário Schreiner, à senadora Tereza Cristina, ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, e à deputada Marussa Boldrin. Durante seu discurso, João Martins disse que a agenda legislativa foi construída por muitas mãos, pelos representantes dos produtores e também pela própria classe política. Segundo o diretor técnico Bruno Luque, o documento traz o posicionamento da CNA e também as principais demandas do setor. Tem as questões voltadas ao custo de produção, que é um projeto do Profert, da gente aumentar a produção de fertilizantes no Brasil. Hoje a gente importa basicamente 90% de tudo que a gente consome no Brasil. Então é um projeto que visa trazer estímulo à indústria nacional, a reduzir os custos delas, a trazer incentivo financeiro, tributário. Na parte do financiamento, acho que o grande diferencial é o seguro rural. É um projeto que cria o fundo de catástrofe, que blinda o orçamento do seguro para ele não ser contingenciado e cria outros benefícios para o produtor rural que acessa o seguro. O vice-presidente da Confederação, José Mário Schreiner, destacou a importância da agenda legislativa. Quando você tem uma agenda do agro voltado para a nação brasileira, isso significa o quê? Significa riqueza, alimentos baratos, geração de emprego, prosperidade e, acima de tudo, a possibilidade de cada vez mais o nosso país crescer. Para a senadora Tereza Cristina, que presidiu a sessão, a agenda do agro deve influenciar nos custos dos alimentos no país. Ela ajuda de forma indireta e direta também, né? Quando você fala em infraestrutura, o que você puder melhorar, o que você puder caminhar com infraestrutura, influencia direto nessa cadeia produtiva. Não é só a produção do alimento, né? Tem todo um processo da produção até a gôndola do supermercado.
E o Brasil tem tido a felicidade de ter um agro que tem colocado de forma abundante nas prateleiras os alimentos para a sua população. E ainda tem um excedente para poder exportar e ajudar na balança comercial do país. De acordo com a Assessoria de Relações Institucionais da CNA, 87 propostas que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado foram consolidadas no documento. Tereza Cristina está otimista com a aprovação de boa parte dos projetos ainda neste ano. A cerimônia reuniu deputados, senadores, presidentes das federações de agricultura e pecuária dos estados, além de representantes de entidades e lideranças do setor produtivo. O agronegócio, que é uma das molas que mais aquece a economia, que mais gera emprego, renda, o PIB nosso depende muito do agro. O agro que é atacado, o agro que muitas das vezes tem pessoas que, no agro, condenam o agro. O agro, se não fosse o agronegócio, nós estávamos numa situação terrível. O agronegócio que gera soja, o arroz, o feijão, é o que alimenta o Brasil, alimenta o mundo, o agro brasileiro. E uma boa notícia é que há uma expectativa de aumentar ainda mais o agro, a questão da a capacidade, né, de produção do agronegócio neste ano de 2025, o que é muito importante para ajudar, inclusive, na queda dos alimentos na prateleira de um supermercado, nas gôndolas do supermercado, né, porque está muito caro vários produtos. E com essa possibilidade, com essa expectativa, a tendência é de que caia o preço desses alimentos lá na gôndola para a gente que vai buscar. Esses dias eu fui comprar o café, continua caro, não baixou nada o café. Eu não vi nada de barato aí. Não, vai baixar quando? Até agora, nada de baixar o preço do café. Obrigado a você que vai nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. E, claro, você está ligado no melhor, está ligado aqui no Jornal Maranata, segunda edição. Nós vamos agora ao comercial e voltamos daqui a pouquinho, viu? Porque daqui a pouco, na volta, eu vou falar da 1, 2, 3 milhas. Daqui a pouco. Vamos para o intervalo comercial, Edson. Em cada canto desse estado e do Brasil, onde a esperança e a fé se encontram, você escuta Maranata FM. Nós estamos com você, seja no interior ou na região metropolitana, sendo a sua companhia de fé em todos os momentos. A Maranata vai além das ondas do rádio. Somos um elo, uma presença constante, levando a mensagem que fortalece a alma e aquece o coração. De norte a sul, estamos juntos. Maranata FM, a sua companhia de fé. Você já segue a sua rádio Maranata no Spotify? Você pode nos acompanhar ao vivo ou rever os programas que você tanto ama. É só baixar o aplicativo e pesquisar por Rádio Maranata FM, que está com o selo, nos seguir e salvar o seu programa favorito na playlist. É a sua rádio Maranata no Spotify e nas principais plataformas digitais. A Associação Betel, uma instituição independente de poderes político-econômico, que tem como missão promover atendimento gratuito e de qualidade, baseado em princípios bíblicos de cuidar e educar de crianças de 3 a 5 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, oferecendo apoio também às suas famílias. Com amor, respeito, cuidado, ética e integridade, entregamos a cada criança assistida pela associação 3 refeições diárias, assistência psicológica, ensino educacional e recreação. Tudo isso só é possível por causa de você. Seja um mantenedor da Associação Betel. Com apenas R$ 3 por dia, R$ 90 por mês, você ajuda uma criança a ter uma alimentação adequada. Faça sua doação através da nossa chave Pix, CNPJ 49 507 422 1000 contra 47. 49 507 422 1000 contra 47. Em nome da Associação Betel, ou entre em nosso site associacãobetel.org e veja a melhor forma de você se tornar um mantenedor mensal. Para maiores informações, ligue 819-8646-1039. Associação Betel e Rádio Maranata, juntos com você, cuidando do que mais importa, vidas. Você já segue a gente nas redes sociais?
Siga agora mesmo no Instagram como @Rádio Maranata FM e no TikTok @Rádio Maranata FM. TV Eu Sou Fiel, o canal da sua Rádio Maranata FM. E você, quer ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui? Então não perca tempo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e receba as notificações sempre que postarmos ministrações da Palavra de Deus, estudos bíblicos, louvores, momentos de adoração, no círculo de oração e muito mais. Então já sabe, né? Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nada. Vamos juntos espalhar a palavra. A Rádio Maranata se preocupa com você 24 horas por dia, só louvores pra valer. Seja em qualquer lugar, a Maranata contagia. Tá ligado, tá feliz, ela é a sua companhia. Com toda sinceridade, o nosso povo escolheu a melhor. Ligado na Maranata, você nunca está só. Quer saber como é que é? É com trabalho e muita fé. Maranata FM, quem ouve é fiel. Ô glória! Estamos de volta aqui com você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que vai interagindo, participando, deixando sua mensagem aqui. Vamos falar agora do caso de uma professora que ela disse o seguinte, ela disse, abre aspas, achei que eu ia morrer, fecha aspas. Isso tudo porque ela foi agredida por família de um aluno de 7 anos. Acompanhe a reportagem. Parabenizar aí a Record TV, né, pela reportagem. Você viu o drama dessa professora narrando os fatos, né? Quando os pais deveriam apoiar a professora, ajudar, entendendo o trabalho, a importância dela na formação desse filho, dão um péssimo exemplo a essa família, né? E tem muitos pais assim, por isso que muitos professores estão desmotivados, desanimados da profissão, porque infelizmente são agredidos, ameaçados. No nosso tempo um professor era amado, era respeitado, hoje em dia a coisa está assim, invertendo, está diferente, e nós não podemos tolerar uma coisa como essa. Minha solidariedade a essa professora, minha solidariedade a todos da educação, que se não fosse vocês, nós não existiríamos. Parabéns pelos profissionais da educação, que Deus abençoe vocês poderosamente, né? E fiquem firmes, vocês são importantes demais, sem vocês não há país, sem vocês não há avanço do país, não há PIB maior, tudo passa pelo professor. Então, nossa solidariedade a cada um de vocês que ensinam no dia a dia. Vamos agora, eu falei há pouco da Associação Betel, mas eu quero agora chamar a atenção para esse vídeo que viralizou essa semana, que é o vídeo da entrega do fardamento lá na Associação Betel. Confira na tela. Eu tô bonita. Criança, solto pipa, jogo bola, tenho amigos na escola. Gosto de comer pipoca com guaraná. Lá, 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 lá. Sou criança, também curto a internet, mas mamãe me orienta e nunca esquece de dizer tem outras coisas importantes pra fazer. Sou criança obediente, leio a Bíblia a hora antes de dormir. Sei que Deus vai cuidar de mim. Ser criança é ser feliz. Que coisa linda esse vídeo, hein? As crianças recebendo fardamento, sendo, sabe, coisa linda, fardamento lindo, perfeito, nada errado, tudo certinho. Gente, eu quero parabenizar mais uma vez a Associação Betel e pedir a você, continue contribuindo, divulgando, participando, e Deus vai fazer coisas ainda maiores na sua vida e na vida da sua família, porque você está investindo na obra de Deus. Olha, a 123 Milhas pode antecipar pagamento de créditos trabalhistas.
A juíza Cláudia Helena Batista, da Primeira Vara Empresarial em Belo Horizonte, aceitou o pedido para pagamento antecipado dos créditos trabalhistas das empresas 123 Viagens e Turismo Limitada, Arte Viagens e Turismo, Novum Investimentos e Participações S.A., Lance Hotéis Limitada e MM Turismo e Viagens S.A. Ao autorizar, a magistrada considerou o alcance social do pedido. Ela avaliou os relatórios mensais de atividades das empresas que demonstraram que elas estão conseguindo operar normalmente e até obtendo lucros elevados. Assim, entendeu que as empresas poderão utilizar esses recursos para pagamento dos credores trabalhistas. Porém, a juíza Cláudia Helena não autorizou que sejam utilizados outros créditos, à exceção dos créditos trabalhistas que estão bloqueados ou retidos por outras instituições, como as empresas pretendiam, ainda que o encerramento da fase administrativa de verificação de créditos com a apresentação da relação de credores elaborada pela administração judicial no dia 3 de março deste ano tenha demonstrado que há estabilidade e segurança jurídica para que seja autorizado o pagamento antecipado dos créditos trabalhistas. Segundo a juíza, essa antecipação não pode ser vinculada à liberação dos recursos associados a bancos ou outras instituições com temas e questionamentos ainda não decididos no processo ou pendentes de decisão em sede recursal. Assim, a antecipação autorizada poderá ser paga com a receita corrente da empresa proveniente de qualquer valor que entre em caixa. Segundo a juíza, o pagamento deve ser feito igualmente a todos os credores trabalhistas. Não pode privilegiar um em detrimento de outros. Mas, em caso de o saldo não ser suficiente para a quitação dos créditos, pode ser realizado o pagamento proporcional do saldo devedor e seguir a proporção igualitária até conseguirem quitar o passivo trabalhista. Você ouviu agora na matéria, para quem não lembra, essa 1, 2, 3 milhas é muito famosa. Você estava assistindo televisão, era 1, 2, 3 milhas, viagem não sei o que para o Brasil, para o mundo, viagem no Brasil e para o mundo inteiro com 1, 2, 3 milhas. Lembra disso, né? Pois bem, eles tiveram aí uma situação complicada, muita gente que comprou, né, não conseguiu fazer, resolver, viajar, um rolo grande foi bater na justiça. E muitos funcionários também sem receber, saíram com uma mão atrás, uma mão na frente e outra atrás, como nós usamos esse jargão, né? Mas agora eles podem receber esse dinheiro antecipado, como vocês viram aí. Esperamos que eles recebam, eles merecem, né? Porque já esperaram muito, viu? Já esperaram muito. Olha, vamos falar agora de política, Se o tempo está ruim para Bolsonaro, não está diferente para Lula. Vamos agora à política capital. Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E se a situação não anda boa para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela não anda muito melhor para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma situação nova, inusitada, depois de todos esses anos de polarização política entre os dois. Para Bolsonaro, a situação vai se agravando porque a saída política que ele imaginava para o rolo jurídico pelo qual ele está passando, não vai avançando. O projeto de lei que anistia os presos e condenados pelo dia 8 de janeiro de 2023 não avança no Congresso Nacional da forma como o PL, seu partido e os seus aliados imaginavam que ele poderia avançar. Na terça-feira, haveria uma reunião de líderes na Câmara, na qual o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, pretendia apresentar o requerimento de urgência para o PL da anistia. Essa reunião não aconteceu. Ela não foi marcada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. E o PL ameaçava fazer obstrução dos trabalhos da Câmara para pressionar Hugo Mota nesse sentido. Bem, essa obstrução também não funcionou. A Câmara
fez votações, aprovou uma medida provisória, o Senado aprovou uma importante lei que permite ao Brasil retaliar os Estados Unidos no caso da sobretaxação que o presidente Donald Trump vem impondo ao Brasil e a outros países. Esse projeto, aprovado por unanimidade no Senado, irá provavelmente ainda nesta quarta-feira à Câmara dos Deputados e deve ser votado e aprovado, como foi aprovado no Senado, ali por unanimidade com os votos tanto da oposição quanto do governo. Ou seja, a obstrução, pelo menos até agora, não está acontecendo e o projeto ali patina. Agora, se Bolsonaro tem essas dificuldades todas, isso não está significando necessariamente uma melhora para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma pesquisa do Instituto Quest, divulgada na manhã de quarta-feira, mostra que a sua situação política continua bastante delicada. De acordo com essa pesquisa Quest, 56% dos entrevistados desaprovam o governo Lula e 41% aprovam. Essa situação piorou bastante com relação à rodada anterior da pesquisa. Na rodada anterior, o índice de desaprovação era de 49%, então passou de 49% para 56%. E a aprovação era 47%, caiu, portanto, de 47% para 41%, uma queda de 6 pontos percentuais. Trata-se do pior índice desde o início do mandato de Lula e é a primeira vez, no caso da Quest, que a desaprovação ultrapassou 50%. Ou seja, uma situação bastante complicada para Lula diante de uma situação que a essa altura é bastante complicada também para Bolsonaro. O que isso vai significar em termos políticos no futuro, a gente vai ter que acompanhar para trazer sempre para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima. Essa matéria da Rádio Web, né, interessante, analisa esse cenário, já que o Bolsonaro está com uma série de situações jurídicas e tudo mais, mas a situação de Lula também não está boa, confortável não, né? Os números de pesquisa apontam uma queda grande de Lula. No Nordeste também ele tem enfrentado dificuldade, onde é o seu principal reduto eleitoral. Enfim, a situação não anda boa para o presidente Lula, como também não anda boa para Bolsonaro. Aquela coisa, se tivesse só ruim para Bolsonaro, Lula poderia comemorar, né, todo dia e toda noite. Mas como não está bom para o Lula também, ambos estão ali praticamente, a diferença é que um está no poder e o outro não. Mas ambos estão passando momentos turbulentos aí, né, nessa questão política aqui no Brasil. Agora, para você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado, nossa gratidão. Obrigado a você que está aí deixando sua opinião acerca do sexo do meu bebê. Vai ser menina ou vai ser menino? Você vai deixando e na segunda nós saberemos quem foi que acertou aí, quem é que chegou e acertou com essa opinião com relação a esta pergunta. Agora, um outro vídeo que viralizou interessante essa semana foi de uma criança, né, que falou acerca de um acidente terrível que deixou 31 passageiros feridos e 2, infelizmente, morreram. Vamos acompanhar esse vídeo, é um TBTzinho, mas ele é muito importante porque ele tem uma fala que ficou muito na nossa mente. Vamos acompanhar. Da prefeitura ele já estava fazendo assim com a marcha. Aí foi devagar. Aí como já estava perto da Pedra do Espinho, aí ele já estava indo com mais força e não estava indo. Aí uma hora a gente foi pro lado, aí tá tudo bem. Mas como ele foi pro outro lado, a gente não viu nada, a gente só viu a gente caída. Eu fiquei na porta do ônibus, a mulher em cima de mim, não conseguia nem respirar, conseguia. E eu gritei, moça, me levanta, me levanta. Aí ela me levantou. Eu fiquei muito triste das pessoas que ficaram desse jeito. Todo mundo ensanguentado. Eu não consegui nem olhar, olhava. As nossas mochilas ficaram as mochilas todo mundo deixou lá. Ficou tudo sujo. Não dava nem pra mais salvar nada. Colocaram lá em uma caixa, todo mundo gritando querendo a mãe. Mas não tinha internet, eu não conseguia. Mas todo mundo passando e só gravando. E foi assim, a gente ficou super triste. Você viu o que a criança falou, né? Eles passavam por ali, só faziam filmar.
Essa é a realidade, gente. Muita coisa vem acontecendo, as pessoas só filmam. Pessoa acidentada, caiu da moto, ao invés de alguém chegar, ajudar, tirar a moto, dar um apoio, ela fica filmando, ela fica ali já jogando na rede social, não pede autorização, não se coloca no lugar do outro, não é nem para informar, não é para ajudar. Porque se tem um acidente de moto, você quer ali mostrar para ajudar as pessoas a não passarem por ali, você filma a parte depois, né? Olha, aconteceu um acidente, não precisa filmar a pessoa, mostrar a parte exposta, às vezes, do acidente. Não, esse não é o caminho, tá? E essa criança descreveu bem o que acontece, infelizmente, cada vez mais nas nossas cidades. Caso de espionagem pode afetar a relação do Brasil com o Paraguai. Suposto caso de espionagem por parte da ABIN aos sistemas de governo do Paraguai retoma o debate sobre possíveis ações paralelas no departamento. De acordo com um depoimento de um funcionário da Agência Brasileira de Inteligência à Polícia Federal, o Brasil teria mantido um monitoramento por meio de invasão hacker. Os alvos seriam autoridades envolvidas nas negociações da usina de Itaipu. O governo paraguaio, inclusive, cobrou explicações por parte do embaixador brasileiro no país, José Antônio Marcondes. A testemunha afirmou que a espionagem teria iniciado na gestão de Jair Bolsonaro e continuou já no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O Palácio do Planalto, contudo, informou em nota que assim que tomou conhecimento sobre a prática, determinou a interrupção. O fato é que ambos os países discutem os valores em negociação do anexo C da usina de Itaipu, e o que foi informado é de que o Brasil queria obter dados sigilosos, como detalha o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. A possível utilidade seria de o governo brasileiro se antecipar das intenções ou das propostas que poderiam vir do Paraguai em relação à renegociação do acordo de Itaipu, do Tratado de Construção, daquela que é uma das maiores obras já erguidas por toda a humanidade. De qualquer forma, é uma obra importantíssima, que gera lucros, royalties, dividendos, que são distribuídos tanto para o Paraguai quanto para o Brasil. O professor de Direito Internacional Manuel Furriela lembra as consequências que isso pode gerar. Quando países descobrem que estão sendo espionados, ainda mais por questões de grande sensibilidade, como essa do acordo de Itaipu, o que acaba acontecendo é um desgaste nas relações entre estes. O Brasil tem um exemplo não muito distante, quando descobrimos durante o governo Dilma Rousseff que o governo americano estava espionando o Brasil. Rusgas foram criadas diretamente entre o então presidente Obama e a então presidente Dilma Rousseff por conta daquele episódio de espionagem. Vale lembrar que a usina de Itaipu gera quase toda a energia elétrica do Paraguai e boa parte do Brasil, principalmente regiões mais industrializadas. Rapaz, é o que nós chamamos de um pepino para o governo agora descascar, né? Como resolver essa situação? Pegou mal, o presidente do Paraguai chamou o embaixador do Paraguai aqui no Brasil para uma conversa, tá? Para entender e tal, a relação ficou estremecida com um importante país aqui da América do Sul, né? Com relação ao Brasil e ao Paraguai. Nós vamos ficar atentos a essa situação, a essa movimentação nesse sentido. Vamos agora falar sobre mobilização inédita que reúne atingidos pela tragédia do Rio Doce. Ir ao encontro de famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão e dialogar com as comunidades afetadas pela tragédia sobre o novo acordo que traz reparação e justiça social para essas pessoas. Esse foi o objetivo da Caravana do Rio Doce, que percorreu 3.000 quilômetros, passando por 18 municípios em Minas Gerais e Espírito Santo. Uma das determinações do novo acordo é a criação de um fundo popular destinado a projetos das comunidades que vão desde a segurança alimentar e nutricional à defesa da terra e do território. O Fundo Popular vai ser responsável por administrar 5 bilhões de reais para a viabilização desses projetos, que vão beneficiar comunidades como o assentamento Osiel Alves Pereira, localizado na cidade mineira de Governador Valadares. O assentamento conta com 44 famílias que ajudam na produção de alimentos saudáveis, como leite, hortaliças e frutas. Ele foi fundamental na ajuda da população quando a barragem se rompeu. O poço artesiano mantido pelo assentamento forneceu água para a população da cidade na época da tragédia,
como lembra José Carlos, morador do assentamento. Porque nós temos aqui um abastecimento de água para a comunidade e nós tivemos que compartilhar água com toda a população da cidade de Valadares para que eles pudessem ter uma água potável para beber, fornecida aqui pelo nosso assentamento, e com isso tudo impacta também a questão econômica e social da nossa comunidade. Mais de 11 mil pessoas compareceram às reuniões organizadas pela Caravana do Rio Doce, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República e com participação de diversos órgãos do governo federal. Os participantes tiveram a oportunidade de debater sobre educação na bacia, impactos na pesca na cadeia produtiva dos agricultores, da pesca artesanal dos garimpeiros tradicionais, dos faisqueiros e das pessoas que sobrevivem da agricultura familiar, como é o caso do assentamento. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ressaltou a importância da caravana no processo de escuta da população. A caravana é um processo de escuta e de participação social. Nós queríamos ir no território e ouvir as pessoas, quais são as suas expectativas, quais são as suas inseguranças, quais são os seus desejos e qual a realidade que as pessoas estão vivendo lá depois de tanto tempo da tragédia. O novo acordo do Rio Doce destina 132 bilhões de reais para ações de reparação e compensação ao longo de 20 anos. Além do Fundo Popular, também será criado o Fundo Rio Doce, que é regulamentado por decreto. Para este fundo serão destinados 49 bilhões de reais, geridos pelo governo federal. O ministro Márcio Macedo detalhou os próximos passos para a constituição desses dois fundos. Nesse mês de abril e maio deverá estar concluído tanto o fundo para gerir os 49 bilhões que é de responsabilidade do governo federal, quanto para os 5 bilhões do Fundo Popular, que será destinado aos movimentos sociais, os atingidos, à população diretamente. Para José Carlos, morador do assentamento em Governador Valadares, o Fundo Popular pode trazer um alívio na luta das comunidades. Faz um alívio muito grande para essas famílias, porque o crime foi um crime, ele jamais será esquecido. Então vai trazer um alívio para as famílias que foram atingidas, mas espera que o governo também tenha a sensibilidade de dar continuidade e assistência para todas as famílias atingidas. A caravana do Rio Doce percorreu 22 territórios de 24 a 28 de março. 90 técnicos de 15 ministérios se dividiram em 5 equipes que ouviram e tiraram dúvidas dos moradores das comunidades. Olha, tragédias como essas, se a população não se mobilizar, a sociedade civil não se organizar, elas caem no esquecimento. No começo, na hora que acontece, é aquela coisa tal, depois vai perdendo a visibilidade, as pessoas não lembram mais. E pessoas que foram atingidas ficam no prejuízo. É importante demais movimentos como esse. Né? Você lembra de Brumadinho e de outras situações, de outras tragédias, né? Aqui mesmo em Pernambuco. É preciso ficar atento. Quantas casas não foram prometidas, quantas ações não foram prometidas no interior após as enchentes que ocorreram em 2018. Mas nada foi feito. Muitos não foram feitos e outras enchentes também. Outros momentos difíceis que passou o nosso estado. Essa é a verdade. Olha, eu quero agora convidar você rapidinho, nós vamos ao intervalo comercial, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre saúde mental aqui no Jornal Maranata. É importante essa matéria, viu? Vai um rápido comercial e a gente já volta. Em cada canto desse estado e do Brasil, onde a esperança e a fé se encontram, você escuta Maranata FM. Nós estamos com você, seja no interior ou na região metropolitana, sendo a sua companhia de fé em todos os momentos. A Maranata vai além das ondas do rádio. Somos um elo, uma presença constante, levando a mensagem que fortalece a alma e aquece o coração. De norte a sul, estamos juntos. Maranata FM, a sua companhia de fé. Você já segue a sua rádio Maranata no Spotify? Você pode nos acompanhar ao vivo ou rever os programas que você tanto ama. É só baixar o aplicativo e pesquisar por Rádio Maranata FM, que está com o selo. Nos seguir e salvar o seu programa favorito na playlist. É a sua rádio Maranata no Spotify e nas principais plataformas digitais.
A Associação Betel, uma instituição independente de poderes político-econômico que tem como missão promover atendimento gratuito e de qualidade, baseado em princípios bíblicos de cuidar e educar de crianças de 3 a 5 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, oferecendo apoio também às suas famílias. Com amor, respeito, cuidado, ética e integridade, entregamos a cada criança assistida pela associação 3 refeições diárias, assistência psicológica, ensino educacional e recreação. Tudo isso só é possível por causa de você. Seja um mantenedor da Associação Betel. Com apenas R$ 3 por dia, R$ 90 por mês, você ajuda uma criança a ter uma alimentação adequada. Faça sua doação através da nossa chave Pix, CNPJ 49 507 422 1000 contra 47. 49 507 422 1000 contra 47. Em nome da Associação Betel, ou entre em nosso site associacãobetel.org e veja a melhor forma de você se tornar um mantenedor mensal. Para maiores informações, ligue 819-8646-1039. Associação Betel e Rádio Maranata, juntos com você, cuidando do que mais importa, vidas. Você já segue a gente nas redes sociais? Siga agora mesmo no Instagram como @Rádio Maranata FM e no TikTok @Rádio Maranata FM. TV Eu Sou Fiel, o canal da sua Rádio Maranata FM. E você, quer ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui? Então não perca tempo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e receba as notificações sempre que postarmos ministrações da Palavra de Deus, estudos bíblicos, louvores, momentos de adoração no círculo de oração e muito mais. Então já sabe, né? Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nada. Vamos juntos espalhar a palavra. Rádio Maranata se preocupa com você 24 horas por dia, só louvores pra valer. Seja em qualquer lugar, a Maranata contagia. Tá ligado, tá feliz, ela é a sua companhia. Com toda sinceridade, o nosso povo escolheu a melhor. Ligado na Maranata, você nunca está só. Quer saber como é que é? É com trabalho e muita fé. Maranata FM, quem ouve é fiel. Ô glória! Que bom ter você aqui conosco. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nesta noite de sexta-feira. Deus abençoe você. Não esqueça de se inscrever no canal, seguir aí toda a programação da Rádio Maranata, do Sistema Maranata de Comunicação. Hoje pela manhã tivemos o Jornal Maranata primeira edição, junto com a Rafaela, foi maravilhoso. Na próxima semana a Rafaela estará com vocês aqui, né? Apresentando o Jornal Maranata segunda edição, viu? Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência de cada um e cada um que está agora nos acompanhando. Vamos falar agora o seguinte, se o tempo está, aqui a gente já falou, não foi o Edson, ruim para Bolsonaro, eu acho que repetiu aqui essa matéria, mas a gente tem aqui uma outra matéria, não está aqui comigo, vou ver o que foi que aconteceu aqui. Agora sim, desculpa Edson, brasileiros preferem ganhar o menos em troca de saúde mental. Interessante essa matéria. Você viu, né? Nessa matéria aí, o cara diz assim, quanto é que vai me pagar? É X, mas não vou ficar não. Por quê? Porque a empresa puxa pela minha saúde mental. Se a empresa puxa pela saúde mental, o cara desiste, porque não adianta ganhar 10 mil e a sua saúde mental ser atingida. Você está entendendo, não? Então, é muito importante ter essa questão com relação à saúde mental. É o maior bem que nós temos, gente. Senão, depois que a gente ficar meio coisado, acabou, a empresa dispensa e bota outro no nosso lugar.
Então, eu já passei por isso, tive que trabalhar essa questão na saúde mental, porque tem empresa que às vezes puxa, né? Eu já trabalhei numa empresa que puxava isso da minha mente, era complicado, viu? Tinha lá uma pessoa que era meio complicadozinho. E aí você tem que ter muita paciência, tem que ter... E às vezes procurar um especialista, se for o caso, para resolver essa situação. Olha, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, viu? Desejar uma ótima tarde para vocês, sexta-feira maravilhosa. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela participação de vocês e as opiniões também. E na segunda vamos saber quem acertou, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, bom final de semana. E não esqueçam, amanhã sábado tem uma programação toda especial aqui na Maranata, começando pela manhã logo cedo, Sabadão Maranata, depois tem com as crianças, né, o Circo de Oração Infantil, Tia Lídia Gomel, Cacau Risadinha e Fielzinho, e depois tem Circo de Oração Maranata com a irmã Andréia, e às 5 horas, Maranata Jovem com o João Gabriel. E à noite tem Cantinho da Saudade com Leninho, o Helenilson, né? Abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana e, claro, aí eu já vou vir, já vou anunciar, né, no Jornal Primeira Edição, menino, vai ser uma maravilha. Beijo no coração, não esqueça, Deus está conosco em todo o tempo. Receba também um beijo do meu bebê. Tchau, fui.